Então, agora lá na apostila, pessoal, tá escrito assim: estudando o perímetro, lá na página 116, tá bom? Então, o perímetro de uma figura geométrica é o comprimento do contorno dessa figura, que nem eu expliquei antes. É os lados, né? Então, aqui temos um triângulo que cada lado tem uma medida diferente. Então, temos lado A, lado B e lado C, tá bom? Então, olha que tá escrito lá. No caso do triângulo, o perímetro é representado por lado A, lado B e lado C, né? Lado A mais lado B mais lado C. Então, quer dizer, se aqui tivesse 1, aqui no lado B fosse 2 e o lado C valesse 3, seria 1 mais 2 e mais 3, tá bom? Porque os três lados são diferentes, as três medidas são diferentes, tá? Agora, no caso do quadrado, uma figura geométrica que possui todos os lados do mesmo comprimento, né? Que nem eu falei lá no exemplo para vocês, né? No nosso exemplo lá era 15 centímetros. Aqui, lado D, mais lado D, mais lado D, mais lado D. Por quê? É a mesma medida, tá bom? Aqui só um exemplo, não tem número, só para vocês verem como que é, tá? Então, ou seja, dá para fazer que nem eu coloquei lá para vocês, pela somatória, pela adição, fazendo a soma de todos os lados, dos 4 lados, ou fazendo a multiplicação, né? Sempre por 4, no caso do quadrado, tá bom? Agora vamos lá para nossa atividade. Então, a primeira atividade. Tá escrito lá: observe as medidas da tela abaixo, que foi pintada por lila. Para emoldurar essa tela, devemos calcular primeiro o seu perímetro. Calcule e responda. Então, eu ensinei vocês a calcular o perímetro. Aqui, ó, nós temos 20 centímetros de altura e 30 centímetros de largura. Aqui nós temos um retângulo. Então, esse lado mede 20 centímetros, esse lado também vai medir 20 centímetros. Aqui mede 30 aqui em cima, e embaixo também vai medir 30 centímetros, tá bom? A gente não pode esquecer de somar só 20 e 30. A gente tem que lembrar que tem esse lado aqui e tem esse lado aqui. Então, a conta vocês vão ter que fazer 20 mais 30, mais 20 e mais 30, tá bom? Que nem eu fiz lá no exemplo para vocês. Não pode esquecer dos dois lados aqui, ó. Não é porque tá sem o número que a gente vai deixar de somar, porque significa que é esse 20 aqui. Então, esse lado é igual a esse lado, que é 20 centímetros, e aqui a parte superior, que é 30, a parte inferior também vai ser 30, tá bom? Então, não se esqueçam, 20 mais 30, mais 20 e mais 30, ok? Quantos metros de moldura aproximadamente serão necessários para emoldurar essa tela? Já que aqui, ó, vai dar um resultado, lembra que lá na aula de medidas de comprimento, a gente já viu também sobre isso? Então, quanto depende, né, do perímetro que der aqui, vai dar a quantidade para vocês colocarem aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamem, né? Se vocês não entenderem essa letra B. Mas para isso precisa ter o resultado da letra A, tá bom? 2. Com o auxílio de uma régua, encontre as medidas dos lados do triângulo apresentado lá na página anterior e escreva cada uma delas.
qual é o perímetro desse triângulo? Então, vocês vão pegar uma régua, vai lá na página 116, no desenho do triângulo que tem lá, tá bom? Vocês vão medir o lado A, medir o lado B e medir o lado C, tá? E vão colocar aqui as medidas aqui. A medida vocês vão fazer com a régua, tá bom? E depois vocês vão somar também, para dar o resultado do perímetro do triângulo, tá certo? Próximo aí, número 3. Da mesma maneira que na atividade anterior, encontre a medida do lado do quadrado apresentado lá na página 116 também. Então, como só temos um lado, né, com os 4 lados têm a mesma medida, vocês vão pegar a régua, medir um lado do quadrado, podem somar, né, que nem eu fiz lá no exemplo, com a soma, com a adição, ou vocês podem pegar e fazer vezes 4, tá bom? Então, vocês podem pegar a medida que deu lá de um lado do quadrado e fazer vezes 4, ou fazer a adição, tá bom? Lembre-se sempre também que são os 4 lados, tá bom? Todos os lados do quadrado. Próxima. Com o auxílio de uma régua, encontre a medida dos lados de cada uma das figuras e calcule o perímetro. Então, vocês vão pegar a régua, vai lá colocar a régua aqui e vai medir essa parte, esse lado do triângulo. Depois vai medir essa parte do triângulo e depois essa parte do triângulo. E depois vocês vão calcular o perímetro. Vai somar esse lado com esse lado e esse lado, tá? Vocês vão fazer isso na letra A, na letra B, ó, é um quadrado. Na letra E é um quadrado, mas vocês vão ter que fazer a soma, porque às vezes parece um quadrado, mas na verdade é um retângulo, porque às vezes são bem parecidas as medidas, tá bom? Outro triângulo, tá? Medir aqui, medir aqui, medir aqui. E esse outro retângulo, medir aqui, 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 aqui. Sempre todos os lados, tá? Dessas figuras. Tá bom? Do triângulo, do quadrado e do retângulo. Depois, aqui embaixo, vocês vão colocar qual o nome das formas geométricas planas apresentadas. Então, vocês vão colocar o nome. Qual que é o nome dessa figura? Qual que é o nome dessa figura? Qual o nome dessa figura? Tá? Qual o nome dessa figura? Agora, nessa próxima atividade aqui, vocês vão fazer o seguinte. Olha lá. Qual o perímetro de cada uma das seguintes figuras? Lembrando, olha, o que está escrito aqui. Isso aqui mede cada quadradinho, cada pedacinho desse quadrado mede 1 centímetro. Então, aqui nós temos 1 centímetro, aqui temos 1 centímetro, aqui mais 1 centímetro e aqui mais 1. Então, vamos lá. Qual o perímetro de cada uma dessas figuras? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, no mede 1 centímetro, vocês vão contar as partes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 pedacinhos aqui, ó, de 1 centímetro. Então, figura A, vocês vão colocar letra A igual a 12 centímetros, tá bom? Vocês vão responder dessa forma. Então, vocês podem pegar um lápis que vocês tiverem aí e ir marcando os lados para vocês não se perderem, que nem eu fiz aqui, tá certo? Então, esse aqui foi um exemplo, tá bom?
Então, eu fui contando e deu 12 centímetros. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, vão contar aqui, contar aqui, contar aqui, 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 tá? E assim por diante. Tá vendo? Não, esse aqui eu já contei, não. Aqui, tá bom? Vocês vão fazer isso aqui, tá certo? Aí vão contar cada pedacinho desse, aonde eu fiz o risquinho, tá? E vai dar a quantidade em centímetros, tá certo? Vocês vão fazer com todos esses, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa parte sobre perímetro. É bem facinha, tá bom? Então, lembrando novamente, o perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Pode ser triângulo, pode ser um retângulo ou um quadrado, tá? Lembrando que o quadrado tem os 4 lados iguais, ok? Beijo e boa sorte a todos!